Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vou estar fazendo a aula aqui de filosofia sobre o contratualismo e os três principais filósofos barra sociólogos que estavam envolvidos nessa vertente, nessa corrente filosófica, o Hobbes, o Rousseau e o Locke. Beleza? Bom, primeiro de tudo, o que é o contratualismo, tá? O contratualismo, ele basicamente é uma corrente filosófica e política que busca fundamentar a origem e a legitimidade do Estado. Ou seja, basicamente as funções que o Estado exerce sobre uma sociedade, tá? É basicamente estabelecer, como o próprio nome diz, um contrato entre os indivíduos, entre os governadores e entre as relações exercidas dentro dessa sociedade. A sua ideia central é de que os seres humanos, em algum momento da história ou em algum momento da sua percepção como seres humanos, eles decidiram abrir mão de parte da sua liberdade natural para viver em sociedade. Ou seja, eles cederam parte da sua liberdade para algum soberano, para alguma forma de poder, para conseguir estabelecer relações com outros indivíduos. Pensa comigo, se o Brasil fosse uma terra sem leis, não estou dizendo que todo mundo respeita as leis. Claro que existem as exceções. Mas se o Brasil fosse uma terra sem leis, onde todo mundo pudesse fazer o que quisesse, isso aqui ia virar um caos. Então, cada indivíduo, em algum momento da sua vida, segundo o contratualismo, percebe que, opa, eu tenho que ceder um pouco da minha liberdade, eu tenho que me controlar, eu tenho que me conter a fazer tudo aquilo que eu quero para conseguir garantir para mim um pouco de segurança, um pouco dos meus direitos naturais, tá? É basicamente isso. O indivíduo, ele cede parte da sua liberdade para ter uma segurança, para ter uma garantia por parte desse Estado, desse órgão soberano. Esse contrato social que eu acabei de falar é um acordo entre os indivíduos, ele pode ser real ou hipotético, ou seja, ele pode estar escrito ou somente falado, né, somente uma ideia que todos os indivíduos compartilham sobre as leis e as relações ideais que cada indivíduo tem que ter para compor uma sociedade. Ele responde a algumas perguntas fundamentais, como por exemplo, por que os seres humanos vivem em sociedade e não cada um por si? De onde vem a autoridade do Estado sobre os cidadãos? Quais são os limites do poder governamental? O que os cidadãos devem ao Estado e o que o Estado deve aos cidadãos? Então, aqui, através dessas perguntas, a gente pode perceber que todas elas estão ligadas a uma relação entre o homem e o Estado, o homem e a vida em sociedade, beleza? E dependendo de cada filósofo, elas podem ter significados diferentes e aplicações diferentes, que é o que nós vamos ver a seguir. O primeiro filósofo que a gente vai ver é o Thomas Hobbes, tá? Dos três, ele é o que tem a visão mais pessimista de todas. O lema dele é que o homem é mau por natureza. O que isso significa? O homem vem ao mundo mal e continua mal por conta da sociedade. Ele está condenado a uma vida solitária, uma vida pobre, brutal e curta. Ou seja, uma vida coordenada pela raiva, uma vida coordenada pelo desejo de poder, pela violência, tá? Ele acredita em tudo isso. Para ele, na natureza não existe lei, justiça ou prosperidade, moral, enfim, o homem simplesmente é mau. Ele exerce o mal, ele é assim por natureza. Ele veio ao mundo dessa forma. E diante desse cenário de caos e tristeza e angústia, os indivíduos eles decidem ceder parte da sua liberdade estabelecendo um contrato social. Eles cedem essa liberdade para um soberano absoluto, o que ele vai chamar de Leviatã. Essa, inclusive, é a principal obra dele, vai ter uma questão na prova sobre isso, tá? O Leviatã é a principal obra do Tom Hobbes. Esse soberano, o Leviatã, ele tem o poder irrevogável e ilimitado para exercer a paz. Ou seja, ele é inquestionável. Você cede a sua liberdade para ele com total garantia de que você vai ser recompensado por isso. Ele defende também um estado autoritário, já que o ser humano, por ser mal por natureza,
não consegue estabelecer relações pacíficas ou relações racionais. Por isso, ele precisa ceder toda a sua liberdade a um Estado autoritário, a um poder soberano, nesse caso o Leviatã, para conseguir manter a paz e a ordem, tá? A organização social. O próximo filósofo que a gente vai ver é o Jean-Jacques Rousseau. Ele é o completo oposto do Tom Hobbes, tá? Ele acredita que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O homem vem ao mundo cheio de felicidade, cheio de pureza, cheio de inocência, mas a sociedade, com toda a sua brutalidade, todas as suas instituições, toda a sua crueldade, o corrompe, o aliena de todo o âmbito social, tá? No seu estado de natureza, ele acredita que os homens vivem de forma simples, livre e igualitária. Não tem ganância, não tem desejo de poder, não tem raiva, não tem angústia, porque o problema surge com as instituições. Ou seja, um homem sem instituições, um homem natural, em seu estado de natureza, é puro, não tem problemas, ele é bom. Para ele, diferentemente do que muitos filósofos e sociólogos acreditam, a propriedade e as instituições, elas são o que causam conflito, o que causam desigualdade. Afinal de contas, pensa comigo. Se eu tenho dois carros, uma mansão lá no Alphaville, e o meu amigo que eu jogo bola todo dia, ele mora na favela. Vocês não concordam comigo que isso é totalmente desigual? É dessa forma que o Rousseau pensava. Ele acreditava que a propriedade privada colocava os indivíduos em níveis diferentes na sociedade. Por isso, o corrompiam. O contrato social, para o Rousseau, ele se baseia na vontade geral. A vontade geral basicamente é o conceito de que um coletivo deve expressar a sua vontade geral para transcender os interesses particulares. Ou seja, a vontade geral seria basicamente o ideal de governo, a forma de governar perfeita para determinada sociedade. E isso manteria o homem como sua natureza, manteria o homem bom. Nesse modelo, a soberania pertence ao povo, então não existem instituições sociais que lideram os indivíduos, os próprios indivíduos são as instituições sociais. O Estado ele deve ser uma expressão da vontade geral, ou seja, todos devem estar de acordo com o Estado, e a liberdade civil substitui a liberdade natural, mas é uma liberdade compartilhada e legítima. Você pode entender essa ideia como uma ideia mais democrática, né? Como uma ideia mais integral, onde todos os indivíduos participam em conjunto para compor uma sociedade melhor. E agora, por último, o nosso último filósofo a ser estudado é o John Locke. Os direitos naturais, né, a natureza do homem, para John Locke, se baseava em três principais coisas. Os direitos naturais, tá? Esses direitos, eles são inalienáveis, ou seja, são direitos que devem ser concedidos a todos os cidadãos e que já nascem com eles, mesmo antes de eles terem a primeira participação na sociedade, tá? Esses direitos são vida, liberdade e propriedade. Ou seja, antes de qualquer governo, antes de qualquer lei agir sobre esse indivíduo, esses direitos já devem estar garantidos. O Locke, ele tem uma perspectiva mais liberal. Para ele, os homens podem conviver e estabelecer relações entre eles mesmos sem um governo. Porém, a ausência desse poder arbitrário, dessa soberania, ela torna difícil resolver disputas e torna a vida insegura, imprevisível. Porque, pensem comigo, se os indivíduos têm capacidade racional de viver e esses direitos naturais já são garantidos a eles, eles não precisam de um órgão maior para mediar todas as suas interações. Por isso, Locke acredita que eles não precisam de um Estado para estabelecer essas relações. Porém, isso se torna problemático quando o indivíduo não é racional. Quando, por exemplo, ele decide cometer um crime e não tem uma instância maior para julgar esse crime, para punir ele da maneira correta, isso acaba se tornando um problema, tá? Acaba se tornando um desafio. É, Então, é muito importante que se analise esse ponto de vista. Dito isso, o contrato social em Locke
É basicamente essa ideia de que o Estado não deve governar sobre os indivíduos, mas sim garantir os direitos que já estão atribuídos a eles: a vida, a liberdade e a propriedade, tá? Então, basicamente, o governo tem poder limitado, porque ele não pode agir de maneira arbitrária sobre os indivíduos. Ele deve garantir os direitos naturais e ele pode ser deposto ou substituído se acabar violando esses direitos naturais, se acabar comprometendo a vida em sociedade, como o Locke acredita, né? A vida natural. Então, bom, é basicamente isso, tá? Fazendo um comparativo geral entre os três filósofos, os pontos principais deles são os seguintes. Para o Hobbes, o homem é mau por natureza, portanto, ele precisa estabelecer um contrato social, ele precisa de um Estado para liderar os indivíduos, já que eles são maus por natureza, então ele defende um Estado absolutista. O Rousseau, ele acredita que o homem é bom por natureza e ele precisa de um Estado para garantir a vontade geral, né? Que seja da vontade geral. E o Locke acredita na defesa dos direitos naturais, tá? Bom, pessoal, no geral é isso. Espero que tenha sido suficiente para ajudar vocês aí. Claro que isso não substitui os estudos que vocês vão ter que fazer. Esses conteúdos estão. Não sei se estão na apostila, mas o Bento explicou em sala, passou no caderno, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem aqui pela plataforma, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, é isso. Bons estudos aí para vocês. Boa sorte na prova.